Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, para encerrar a semana, e eu sei que você não saiu de casa essa semana, hein? 19 de junho, agora são 7h20 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, a Bitcoin fez uma movimentaçãozinha hoje, subindo um pouquinho, caiu um pouquinho. E o que chamou a atenção, o que está chamando a atenção bastante no mercado é o seguinte: uma das características que a gente tem tanto no Bitcoin, principalmente nas altcoins, é a altíssima volatilidade. Aí a gente pode questionar por quê, pela baixa volatilidade, pela baixa liquidez, desculpa, comparado com outros mercados, pelo mercado ser aberto 24 horas por dia, por não ser regulado. Você pode colocar um monte de questões aí, por que o nosso mercado, principalmente altcoins, ele é muito volátil. E o que a gente nota na última semana, aqui nos últimos dias, talvez nos últimos 10 dias, é que essa diminuição, que essa volatilidade teve uma diminuição absurda, né? Então veja bem, a gente está acostumado a falar altcoins subindo 7% no dia, caindo 8% no outro, e aí sobe 10% no outro e por aí vai, né? Uma volatilidade absurda. E a gente abre aqui, por exemplo, eu abro aqui o CoinPaprika, e a gente vê que, por exemplo, a Ethereum, né, que é a segunda moeda aqui por valor de mercado, ela cai 0,58%. XRP, ela cai 0,34%. Bitcoin Cash, 1% de queda aqui. Bitcoin SV, 0,85% de alta. Litecoin, 0,24% de queda. BNB, menos 1%. EOS, 0,37%. E a Cardano, que subiu bem nos últimos dias, subindo, sei lá, mais de 10% aí nos últimos dias, caiu 1,84%, né? Então a gente vê aqui, com exceção de uma BNB que caiu 1%, Cardano caiu quase 2% e tal, a gente tem aqui quase tudo no mercado com uma volatilidade baixíssima. Parece que a gente está no mercado de ações e um mercado parado, né? Então essa é uma coisa que vem chamando bastante atenção na gente. Às vezes que isso acontece, tá? As poucas vezes que isso acontece, vem precedidas de um momento de explosão de preços, seja para cima, seja para baixo, tá? Vamos ver o que acontece aí para os próximos dias ou semanas, quem sabe, tá bom? Dominância do Bitcoin, ou seja, de todo o mercado aqui, Bitcoin representa 64,36%. O valor de mercado de todas as criptomoedas somadas, aqui as mais de 5 mil moedas somadas, nesse momento é de 268,2 bilhões de dólares, tá? E o volume nas últimas 24 horas abaixo de 50 bilhões, nesse momento 48,1 bilhões de dólares, é pouca coisa se a gente for comparar com o mercado que, sei lá, nos últimos meses aí negociou mais de 150, mais de 200 em alguns dias bilhões de dólares, tá? Em apenas 24 horas. Vamos falar do preço do Bitcoin? Olha só, em dólar o Bitcoin tá 9.377, tá pastel, tá a mesma coisa, né? A gente vê aí o Bitcoin tenta subir um pouquinho, aí cai um pouquinho, ele tá na mesma, tá meio pastelzão nos últimos dias aí, tá? Então 9.377 com a doletinha voltando a subir. Ela bateu 4,82 segunda-feira passada, dia 8 de junho, né? Então, hoje, dia 19, sexta-feira, passando aí praticamente 2 semanas aí, 5,38, tá? Então a gente bateu praticamente R$6, 4,80, novamente subindo 5,38 nesse momento, tá bom? E aí a gente vê o preço ali embaixo, olha só, você vê o preço da Bitcoin Trade, R$50.149,99, é o último preço agora da Bitcoin Trade. Você fala, pô, Felipe, peraí, esses dias todo o Bitcoin tá mais ou menos 9.200, 9.300, 9.400 e tava ali nos 45, 46, 47 mil reais. Por que agora tá 50? Justamente porque o dólar o real, né, tá subindo mais aqui em relação ao dólar. Na realidade o real tá perdendo valor, né? Essa é a realidade, né? Então não é nem o dólar tá valorizando, o real tá se desvalorizando perante o real. E aí, obviamente, isso reflete na cotação do Bitcoin, que pra gente aqui no Brasil é em real. Então você que está comprado em Bitcoin em reais aqui no Brasil, tá dando pulo de alegria. Porque tem o Bitcoin que, obviamente, não nesses últimos dias, tá? Mas, sei lá, do começo do ano para cá, sobe mais de 30%. E você tem o real desvalorizando também na casa dos 30% ou 40%. Precisaria dar uma olhada agora, tá? Então você está ganhando duplamente, você que está em Bitcoin comprado em real. Você está se protegendo do dólar e está se protegendo do próprio dólar, né? Em real. Deixa eu mostrar para vocês as corretoras. Olha só. A gente tem aqui a Binance, Huobi, OKX e BitMEX, são as 4 principais corretoras por valor de mercado, né? Binance negociando 4 bilhões de dólares nas últimas
24 horas, Huobi negociando 3,3, OKEx 2,3, OKEx está vindo para o Brasil, tá? Vai ter filial aqui no Brasil, ou já está tendo filial no Brasil, e a BitMEX 1,4 bilhões, são as 4 principais aqui, segundo o Coin360, tá? E eu queria mostrar para vocês que não é só o Bitcoin, não são só as altcoins que estão aqui, peraí, deixa eu botar aqui, botar o S&P aqui. Eu queria mostrar para vocês que não é só o Bitcoin ou altcoins que tá meio pastel nos últimos dias, oscilando pouco e tal. Semana passada, na quarta-feira, tá? Especificamente na quarta-feira da semana passada, a gente teve uma queda forte nos mercados, foi feriado no Brasil na quinta e tal, deu uma segurada, mas a gente teve um mercado forte caindo, principalmente S&P, tá? Que é o que geralmente segura aí todos os mercados do resto do mundo. E a gente olhando agora, tô colocando aqui no finvis.com, tá? S&P 500, a gente vê, eu não vou dizer um pessimismo, mas a gente vê o pessoal meio na manha, né? Porque a gente vê esses dias todos, ou predominantemente em queda, né? Então tudo praticamente vermelho, ou predominantemente em verdinho, né? Todo mundo acreditando que o negócio já passou e o efeito do corona já foi, tá tudo certo e tal. E a gente vê que a maioria das coisas aqui, não vou dizer a maioria, mas tá uma cor bem uniforme, né? Então você tem empresas aqui no verdinho, você tem umas aqui no 0 a 0, tem empresas no vermelho, então o mercado ele tá meio indefinido. Então não é só no Bitcoin, não são só em altcoins. A gente tem o mercado como um todo, os principais mercados do mundo, eu tô falando da S&P 500 aqui, a gente tem um mercado meio pastel. Ninguém sabe o que vai, o que não vai, tá todo mundo nesse momento querendo aguardar se vai ter uma nova onda de baixa ou se não, se foi só uma marolinha semana passada e a gente volta a subir, né? O pessoal tá nessa, aí vai, não vai, e vamos ver o que acontece, tá? Vamos falar sobre o gráfico? Antes, deixa eu dar 2 recados para vocês. Primeiro é o carteira blindada, tá? Então carteirablindada.info, eu falei para você vê o último preço ali embaixo, 50 mil reais o Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações do Bitcoin. Comprou seu Bitcoin, você tira da corretora. Possivelmente a porta de entrada que você vai ter é uma corretora de Bitcoins. Você faz sua compra lá na corretora, saca para sua carteira, tá? Se você quiser mais informações, carteirablindada.info, o link vai estar aqui na descrição. Para você não virar estatística, tá? Para você não virar aqui entre os 22 bilhões e meio de reais que foram roubados no mundo inteiro o ano passado e nem os 7 bilhões de reais que foram roubados apenas até maio desse ano de 2020, tá? Então deixou na corretora, deixou com o terceiro, a chance de você ser roubado é altíssima. Ah, Felipe, mas a minha corretora é legal, eu gosto, não sei o que. Show de bola. Em algum momento você pode ter surpresa. Então por que você vai ter essa surpresa? Se antecipe dessa surpresa. Deixe na sua carteira. O Bitcoin foi feito para você deixar na sua carteira, tá? E não deixando na custódia de um terceiro. Porque quando você deixar na custódia de um terceiro, o nome já está dizendo, né? O seu dinheiro, ele tá na mão de um terceiro e ele faz o que ele quiser com o seu dinheiro. E aí você tem apenas uma promessa que um dia, quando você quiser sacar, ele vai te dar seu dinheiro, tá bom? Carteirablindada.info. Outro recadinho que eu quero dar é o seguinte, @bitnada, segue aqui no Telegram, @bitnada, a gente tem um conteúdo exclusivo, tá? Só digitar aqui na abinha @bitnada, o link vai estar na descrição também, mas se você digitar aqui @bitnada, tem um conteúdo aqui que todo dia a gente coloca alguma sacada aqui sobre o mercado, tá? Sobre os mercados. Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin? Não tem muito que a gente falar, tá? Não aconteceu muita coisa nessa última semana. Por exemplo, se você... Deixa eu apagar tudo aqui. Só para você ter uma ideia, né? A gente tem aqui o preço do Bitcoin variando nessa última semana, vou até colocar um pouquinho mais acima, ó. Variando nessa semana entre 9.260, deu um pico aqui em 9.580, tá? Mas você vê que ele tá mais ou menos aqui nesse valor. A gente perdeu ontem a média, a gente estava tentando essa média de 21, não conseguiu anteontem, não conseguiu quebrar ontem, e hoje a gente está um pouquinho abaixo dessa média de 21 e também abaixo da média de 50, mas o dia ainda não acabou, né? Então a gente fala que o dia só acaba quando termina, não é assim que funciona? Então até às 21 horas, horário de Brasília, que é o fechamento aqui do diário do dia 19 de junho, ainda tem muito chão, ainda são 7h30 da manhã, 7h29 da manhã, tem um chãozinho ainda, tá? Mas se a gente for parar para ver em questão de range aqui, ó, ele tá na mesma, tá? Ele tá nesse caixote aqui, com esse fundo um pouquinho mais embaixo aqui em 8,5, tem essa alta aqui um pouquinho mais acima em 10 e pouquinho aqui, mas o Bitcoin tá na mesma, tá meio pastel, né? Vamos esperar movimentos um pouquinho maiores
no futuro. Nesse momento não tem muito o que falar. Ele perdeu aqui a média de 21, tá querendo perder a média de 50, mas por enquanto não tem nada muito diferente do que aconteceu nos últimos dias, tá bom? Deixa eu comentar essas notícias aqui. Essa aqui é importante, hein? Essa é bem importante. Olha só do Cointelegraph aqui. De agosto de 2019 a março de 2020, brasileiros já negociaram mais de 108 bilhões de reais em Bitcoin e criptomoedas. Por que agosto de 2019? Porque foi quando entrou em vigor, dia 1º de agosto, entrou a Instrução Normativa 1888, tá? Que obriga as corretoras a informar todas as transações feitas por brasileiros aqui no Brasil, óbvio, em criptomoedas, tá? Em Bitcoin e criptomoedas. E a gente tem aqui um número absurdo, 108 bilhões em Bitcoin, de reais em Bitcoin, né? Então a gente tem aqui, ó, desde o mês 8, ele classifica aqui com pessoa física e jurídica com uso de exchange no exterior, pessoa física e jurídica sem uso de exchanges e somente pessoa jurídica em exchanges, tá? Ele coloca aqui nesses 3 por mês aqui e a gente tem aqui 108 bilhões e meio de reais negociados de agosto até agora. O que acontece, né? Muita gente achou que a gente teria valores abaixo, né? Então a gente teria valores... agora a Receita está regulando, a Receita tá se ligando aí quem vai e quem não vai, tem a questão de pagar o imposto acima de 35 mil negociado, tem esse lance todo. A galera falou, não, eu vou parar. Só que não é o que está acontecendo, a gente vê cada vez mais a galera transacionando em corretora, tá? Tem um dado importante aqui, ó. Os dados da Receita também revelam uma predominância de homens no mercado, sendo que eles negociam, deixa eu ver aqui, 752 milhões, enquanto as mulheres, 113 milhões, tá? Então tem uma discrepância grande aqui entre homens e mulheres negociando, tá? O documento aqui ele mostra também que existe mais ou menos 100 mil pessoas, deixa eu ver onde tá, não sei onde vai estar, mas tem mais ou menos 100 mil pessoas, tá? Tem mais ou menos 100 mil brasileiros negociando em corretoras no Brasil, então é bastante coisa, né? 100 mil CPFs negociando é bastante coisa. E a matéria fala também sobre o imposto aqui que o Paulo Guedes quer fazer aqui, que é tipo uma CPMF aqui para moedas digitais e tal. Vamos ver se passa ou se não passa isso aí. Olha que interessante isso aqui. Trump pediu para secretário do Tesouro ir atrás do Bitcoin, entre aspas, né? Revela a ex-assessor em livro. Olha só, tem um livro aí que é o A Sala Onde Tudo Aconteceu, que é o John R. Bolton. Tá? Ele foi secretário do Donald Trump e ele está fazendo um livro dos 17 meses que ele ficou, onde ele foi conselheiro, não foi secretário, ele foi conselheiro, tá? De segurança nacional do Brasil, do país. E aí o que acontece? Em algum momento do livro ele diz o seguinte, que o Donald Trump diz o seguinte, vá atrás do Bitcoin, né? Talvez para querer, de uma forma de coibir, né? Uma forma de tentar coibir aí o Bitcoin e tal. A gente já viu isso no passado, o governo americano fez isso bastante, principalmente ali nos anos de 2012, 13, 11, 12, 13, talvez 14, né? Onde eles botaram o pessoal na cadeia, tem a história do Ross Ulbricht, tem a história do Charlie Sheen, né? Que foram os caras que foram pra cadeia porque negociaram o Bitcoin ou porque negociaram o Bitcoin com alguém que fez alguma cagada no meio, tá? Então a gente já conhece a história, né? E o ano passado, eu não sei se você vai lembrar, a gente comentou aqui no Bitnada, né? Que o Donald Trump, ele deu uma declaração, ele fez uns tweets bem fortes, né? Do tipo, não, só existe uma moeda no mundo, ou nunca nenhuma moeda vai ultrapassar o dólar, porque o dólar que é moeda de verdade, e o Bitcoin é lastreado, ou criptomoeda, eu não sei o que ele se referia, mas é lastreado no ar e tal. Ele fez uma declaração bem forte, bem patriota, bem nacionalista, elevando o dólar e, obviamente, minimizando o Bitcoin. E a gente mostra aqui, né, que segundo o livro, né, segundo esse John R. Bolton aqui, ele diz o seguinte, que o governo tentou barrar o Bitcoin no passado. E aí você fala assim, cara, meu filho, por que o Trump fala isso? Porque é um dinheiro que ele não pode regular, ele não tem controle. Né? Você pega o Bitcoin, quem que tem o controle do Bitcoin? Ninguém. O Bitcoin é seu, você faz dele o que você quiser. Não tem ninguém que fala assim, não, hoje o preço vai valer X. Hoje a inflação do Bitcoin vai valer Y. Hoje a curva de emissão de novas moedas vai diminuir ou vai aumentar. Não existe. Ah, a gente precisa de dinheiro, vamos imprimir mais Bitcoin. Não existe.
Não tem como, existe uma dificuldade, existe um tempo pré-definido, né, o tempo médio de blocos que é de 10 minutos, não tem como minerar mais bitcoins, mais do que 6,25 bitcoins por bloco a cada 10 minutos. Então, existe um controle de tudo que está acontecendo no Bitcoin, ele é pré-sabido, né? É um código-fonte aberto, todo mundo tem total e plena convicção do que está acontecendo, do que já aconteceu, do que vai acontecer. Todas as transações, elas estão no livro caixa, né, chamado blockchain. Só que isso incomoda muito os governantes, né? Primeiro porque não são eles que emitem, então não são eles que criam esse título, esse lastro, não são eles. Segundo que não são eles que controlam também. Então o que acontece? Os caras, se eles não têm controle, os governos, eles gostam de ter controle sobre dinheiro, sobre a população, sobre o câmbio, sobre a inflação, sobre o que as pessoas estão assistindo na TV, sobre o que as pessoas estão estudando na escola, que livro elas têm. O governo gosta de ter controle de tudo. E o Bitcoin é uma parada que ela não só é descentralizada, como é distribuída. Então eles não têm controle sobre nada que acontece no Bitcoin, sobre nada, nem sobre preço, nem sobre distribuição e tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então isso é o poder, né? Tirar esse poder do governante, e o Trump é mais um governante como todos os outros, né? Como todos os outros políticos, isso mexe um pouco com eles. Caramba, como é que assim, eu sou dono do mundo, como é que eu não posso cuidar dessa porra desse dinheiro que eles chamam de Bitcoin? Por que eu não posso mandar nesse dinheiro? Por que eu não posso confiscar? Por que eu não posso emitir? Por que eu não posso bloquear? Porque não pode, meu filho. Porque é justamente por conta de pessoas como você que o Bitcoin foi criado. Para que você não tenha mais controle sobre a vida das pessoas. E os caras mordem a testa, porque o que eles querem na real é isso. É ter controle sobre a população. Controle total sobre a população. Por isso que eles estão sempre dividindo a população entre negro, branco, rico, pobre, asiático, não asiático. Eles estão sempre dividindo a população, porque quanto mais você divide, mais você conquista, né? Olha só. Ubisoft lança Rabbids Token, um novo jogo baseado na blockchain do Ethereum. Então olha só, são esses monstrinhos aqui, que parecem uns bichinhos bonitinhos, mas são feios pra dedéu. E você vai poder jogar na blockchain da Ethereum aqui, é um joguinho da Ubisoft, e você vai poder jogar e pagar com Ethereum. Então olha só, você não vai ser dono do bichinho, você vai poder trocar bichinho com os outros jogadores e tal, então vai ter um monte desses bichinhos aqui, você vai colecionando eles. E esses bichinhos eles vão custar entre 11 dólares e 34 dólares em Ethereum, né? Então entre 0.05 Ethereum e 0.15 Ethereum cada bichinho, aí deve depender da raridade do bichinho, sei lá, alguma coisa do tipo. E eles criaram aqui uma Proof of Plausible Ownership, tá? POPO, sei lá como é que fala isso aqui. Então é prova de plausibilidade do dono, sei lá qual que é a tradução disso aqui, tá? Então você não vai ter um bichinho fixo. Você vai ter uma prova que você participou daquele bichinho. Então aquele bichinho, aquele monstrinho lá, ele vai ter o nome, né, o ID de todos os ex-donos do bichinho. Então é um joguinho que ele meio que vem para competir com como é que chama? O CryptoKitties? Deixa eu ver. Isso, o CryptoKitties, que era um joguinho de gatinho que ficou famoso, né, inundou a rede Ethereum. E esse aqui parece que vai ser um pouquinho diferentinho. Então mais um joguinho. Parece que vai ser lançado, olha só, na próxima lua cheia. A primeira... Não. A primeira edição especial dos bichinhos, então eles vão botar uns novos bichinhos aí, vai ser na próxima lua cheia, dia 5 de julho. Por que lua cheia? Os caras são esotéricos? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse mundo? Mas parece que o joguinho já está funcionando. Se você quiser acessar... então eles lançaram ontem, olha só. Então foi lançada ontem, dia 17, na realidade anteontem, um jogo baseado em blockchain, tá? Eu vou jogar essa porrinha aqui para ver o que acontece. Tá? Mas é um joguinho baseado em blockchain e você vai poder pagar com Ethereum esses bichinhos lindo, maravilhoso aqui. Olha só, para a gente encerrar, relatório aponta para a perda de 16 trilhões na riqueza global. Eu estava lendo esse relatório aqui, é da Boston Consult Group, tá? E eles estão dizendo o seguinte, olha, o mundo vai empobrecer 16 trilhões de dólares, é coisa pra caralho, tá? Apenas esse ano de 2020. E nos próximos 5 anos, olha só, além disso, isso deverá impactar o crescimento econômico pelos próximos 5 anos, alerta a empresa. E aqui eles vêm com um dado diferente, né, do que a gente está acostumado a entender. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, o mundo vai perder valor, o rico vai perder dinheiro, geralmente essas crises são oportunidades para grandes ricos ficarem mais ricos, bilionários ficarem mais bilionários, e quem não é trilionário pode chegar a ficar trilionário, que foi o caso do Jeff Bezos, né? Foi o primeiro trilionário, aí sei lá, o que aconteceu com esse homem aí.
E aqui o que o documento está dizendo é o seguinte, que as pessoas que mais vão sofrer, olha só, aspas aqui para Ana Zakrelski aqui, que é uma das autoras aqui do relatório. O segmento que será o mais atingido no cenário de recuperação lenta e danos duradouros será o mais rico, os milionários e os bilionários, simplesmente por causa da alta exposição aos mercados acionários de volatilidade do mercado. Então isso aqui é importante, esse dado que ela coloca aqui. Porque o que acontece? Como é uma das formas que os milionários e bilionários fazem para diversificar seu capital? Eles compram o mundo inteiro através de ações, tá? Então eles estão sempre expostos no mercado acionário. Só que o pessoal está dizendo bastante que esse vai ser um dos mercados que mais vai sofrer. Então, obviamente, os bilionários, os grandes ricos aí tal, e bilionários, vão acabar sofrendo bastante por conta de estarem muito expostos, né? Vamos ver o que acontece aqui. O que acontece também é o seguinte, né? A gente vem falando bastante sobre os mercados e tal. Se a gente parar para ver, né? O mundo ele está encolhendo, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas primeiro estão morrendo, né? Por conta da pandemia. As pessoas estão perdendo emprego, o comércio está fechando, né? Pouca gente está conseguindo novos empregos, então a dificuldade está sendo manter os empregos atuais. E você tem os mercados subindo. Hoje não, mas a gente tem os mercados subindo. Eles atingiram um fundo lá com o Corona Day e voltaram a subir esplendorosamente, né? Se a gente vê o Nasdaq, ele bateu o topo histórico que estava antes do coronavírus. Um absurdo, né? Então assim, as pessoas estão parando de consumir, as pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão deixando de sair na rua. Como que essas empresas estão conseguindo ter uma cotação elevada? Como que essas empresas estão conseguindo ter um aumento na sua cotação, aumento no seu valor? Em algum momento essa conta vai chegar. Veja, se você tem uma empresa que está faturando menos, a cotação dela não tem como subir para sempre. Porque em algum momento vai ter que ser regulado. Cotação versus faturamento da empresa. Endividamento da empresa. Então tem um monte de coisinha, né, que se avalia uma empresa EBITDA e tal. Mas enfim, em algum momento a cotação da empresa vai ter que seguir os fundamentos da empresa, que são endividamento, caixa e faturamento. Se uma empresa está perdendo faturamento, perde faturamento, perde faturamento, perde faturamento, e a ação está subindo, alguma coisa errada não está certa. Felipe, mas com essa crise, a Amazon foi uma das que mais cresceu. Ah, beleza, você pegou uma empresa, uma das maiores, tudo bem. Mas você pegou uma empresa e está extrapolando esse dado. Não é o que acontece com a gigantesca maioria. Gigantesca maioria está perdendo faturamento, está perdendo clientes, não está conseguindo produzir, está mandando gente embora. E se essa empresa não está conseguindo faturamento, como é que a cotação dela está aumentando? Então assim, eu não vou afirmar aqui que a gente está vivendo uma bolha especulativa, porque sempre esteve, né? Não é nenhuma diferença aí, não é nenhuma novidade. Então não vou dizer que a gente está vivendo uma bolha especulativa, mas alguma coisa não está certa. Se a gente tem o mundo inteiro caindo e as empresas subindo, o S&P subindo, a Bovespa subindo, porra, a Bovespa tá 95 mil pontos. Que porra é essa? Ninguém consegue ter emprego no Brasil, crise política, pessoas morrendo, crise da pandemia, e a bolsa tá subindo? Tá quase no topo do ano passado? Tudo bem que bateu 120, mas tá chegando perto de 100? Alguma coisa errada não tá certa. E a gente vai ver o efeito disso. Então, segundo o relatório aqui, os riquinhos vão ser os que mais vão sofrer. E aí, o que ela diz aqui, tá? A consultoria prevê que os mais ricos irão recorrer a ativos de refúgio mais seguros para proteger sua riqueza. Isso aí todo mundo já sabe, né? De fato, para o Boston Consulting Group aqui, os milionários e bilionários irão se debruçar para os ativos criptográficos de Bitcoin. Então, vai começar a ter um pezinho aqui no Bitcoin. Opa, peraí, vamos botar em ouro, vamos botar em terra, não sei o que, pumba, Bitcoin, nem que seja um pouquinho. Vamos ver o que acontece nos próximos meses, tá bom? Deixa eu encerrar aqui. Olha só, é sexta-feira, né? Então você vai na manhã aí, pro seu final de semana ficar tranquilo dentro da sua casa, vai na manhã, máscara, álcool e gel, principalmente nos velhinhos, tá? Então os velhinhos, que são os caras que mais vão sofrer aí, que estão mais sofrendo com esse coronavírus, você obriga aí o velhinho aí, seu avô, sua avó, a passar álcool em gel, botar máscara no nariz, na boca, tudo, pra ficar tudo tranquilo, tá bom? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado. Até amanhã não, até segunda. Muito obrigado e tchau, tchau.